Olá, muito boa tarde a todos. Estamos em direto no Facebook da Merck e também da plataforma Saúde Online e hoje vamos falar sobre o Estatuto dos Cuidadores Informais, em concreto o caso de esclerose múltipla, hoje que é o Dia Nacional da Pessoa Portadora de Esclerose Múltipla. Vamos conversar ao longo da próxima hora para tentar perceber exatamente qual é o papel dos cuidadores e de quem cuida dos cuidadores. Como é que depois, a nível institucional, também tudo se prepara para ajudar estas pessoas a prestar o melhor apoio possível. O meu nome é Patrícia Matos, eu vou acompanhar-vos da próxima hora e para fazer uma conversa comigo temos Alexandre Silva, presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Nélida Aguiar, representante da Associação Nacional de Cuidadores Informais e Susana Viana, diretora do Núcleo de Proteção Social e Promoção da Autonomia do Instituto de Segurança Social. Muito boa tarde a todos, obrigada pela disponibilidade para estar aqui connosco e comigo e com as pessoas que estão em casa, e é por isso que é connosco. Todas estas pessoas que nos estão a ver podem colocar as suas questões através destas duas plataformas, do site do Facebook da Merck e também do Facebook da plataforma Saúde Online. Essas perguntas vão ser depois direcionadas para mim e colocadas aos nossos convidados. Estão à vontade, esta conversa vai de resto também ser depois transmitida amanhã no Congresso da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Para começar esta nossa conversa, importa falar sobre um movimento que começou há muito pouco tempo. O movimento Cuidar dos Cuidadores Informais. A apresentação foi no passado mês de novembro, na Fundação Carlos Gulbenkian, contou com a presença do Presidente da República. Vamos saber um bocadinho mais. A Merck em Portugal quis iniciar um novo movimento com uma missão bem clara: tornar visível e reconhecer o contributo de todos os cuidadores informais nas mais diversas áreas e patologias em que a figura do cuidador exerce um papel único e insubstituível. E gosto de haver quem apoie, é o caso de uma entidade ligada à atividade da saúde, que apoia, cuidando um movimento que cuida dos cuidadores. E a mensagem dos direitos dos cuidadores informais não está a passar. Não está a passar. Quando entre, vamos dizer, cerca de 1 milhão de portugueses, apenas 2.700 terão pedido o estatuto. Todos temos consciência de que o tempo presente é feito de enormes desafios, em diferentes planos de intervenção, exigindo um esforço coletivo inédito, que pode momentaneamente desfocar prioridades ou alterar prioridades. Eu admito que sim. São tantas as solicitações. Mas até por isso este encontro é importante, para mostrar que a causa não morreu. Nem estamos satisfeitos com o ponto atual da situação relativamente a essa causa. Há que cultivar a esperança de um regresso ao futuro em que o Estatuto do Cuidador se transforme numa realidade. Até agora é um estatuto com um número pequeno de municípios piloto, com um número pequeníssimo de cuidadores reconhecidos e com o grosso do universo fora das duas realidades, dos municípios e do reconhecimento estatutário como cuidador informal. O que quer dizer que não estamos a realizar os nossos objetivos. Temos de renovar, ainda mais do que já se fez, em termos de idade, o universo dos cuidadores informais, juntando mais novos àqueles mais experientes, mas temos de cuidar dos mais experientes. Se não às tantas, eles estão a cuidar de compatriotas nossos e nós não estamos a cuidar deles. E não serão os compatriotas cuidados a poderem cuidar deles. Temos aqui todo um programa
Se, como eu espero, a pandemia deixar de ser uma realidade, algures no ano que vem, porque é fundamental saber quantos são e como são. Porquê? Porque só assim será possível regulamentar o estatuto e definir políticas públicas efetivas em domínios como a proteção laboral, as carreiras contributivas, o tempo de descanso, a formação e o apoio na saúde. Foi para isso que se quis o estatuto, não foi para ter um estatuto. Acreditamos firmemente que estão reunidas a energia e a motivação bastantes para fazer a diferença e que em parceria conseguiremos todos fazer mais pelos cuidadores informais. É isso mesmo, é como diz o Sr. Presidente da República, é preciso cuidar de quem cuida dos outros, não nos esquecermos desse papel, e foi um debate tão longo na sociedade portuguesa que finalmente culminou com este Estatuto do Cuidador em setembro do ano passado, mas ainda há muito por fazer. Começamos por este movimento. Nélida Aguiar, cuidar de quem cuida não pode ser um esquecimento, temos que ter isto muito, muito presente, porque cuidar de alguém é um trabalho que implica muita disponibilidade, disponibilidade pessoal, disponibilidade emocional, é toda uma vida de entrega. Sem dúvida. E é impreterível que haja realmente aqui uma união de esforços e este movimento surgiu precisamente desta interdisciplinaridade e vontade de todas as associações de doentes e também de cuidadores informais em, de alguma forma, exacerbar a importância deste trabalho omitido muitas vezes e, sobretudo, pela falta de reconhecimento de todo este trabalho. Sabemos que o papel do cuidador informal é de extrema importância, não só para a pessoa cuidada, mas também em toda, digamos, a dinâmica do plano de cuidados de alguém que necessita de qualquer tipo de dependência, nomeadamente em termos de uma doença incapacitante como é a esclerose múltipla. Sabemos que, sendo a esclerose múltipla uma doença crónica do sistema nervoso central, mas que de alguma forma é uma doença neurológica que afeta muitas pessoas, sobretudo pessoas até em idades jovens, a partir dos 20, 30 anos, e sendo pessoas exatamente, sendo também uma doença que afeta pessoas muitas vezes no início da sua própria vida profissional e mesmo dos seus próprios projetos de vida. E parece-me que a incidência também maioritariamente nas mulheres, e esta evolução em termos de doença, de limitação, a esclerose múltipla é muito difícil prever que tipo de limitação a pessoa poderá sofrer. Isto porque existem várias formas de esclerose múltipla, sendo umas mais comuns que outras, mas atendendo a que as pessoas vão tendo diferentes formas e sendo uma doença neurológica e tendo ou não sintomatologia associada, estes sintomas poderão também surgir de uma forma contínua ou de uma forma, tendo uma progressão da doença mais ou menos grave, e aí entra efetivamente o papel do cuidador informal, atendendo a que o cuidador informal será toda e qualquer pessoa, sendo familiar ou não, que de alguma forma, perante uma situação de total dependência ou de uma situação inevitável, de uma doença incapacitante como é a esclerose múltipla, irá prestar cuidados a alguém, a algum seu familiar, a algum amigo, a algum vizinho, e que decide de alguma forma tratar esta pessoa, apoiar, dar todo o seu cuidado e, na sua maioria, voluntariamente, portanto, não sendo reconhecido e pago para exercer esse papel, e muitas vezes por falta de respostas sociais dignas para a pessoa que sofre desta doença incapacitante. Portanto, eu acho que faz todo o sentido haver esta união de esforços entre estas associações e criar este movimento para, de uma vez, definirmos que com estas parcerias é importante e inequívoco perceber que ainda falta muito para fazer pelos cuidadores informais em Portugal e melhorar a sua qualidade de vida, não só a sua qualidade de vida, mas conseguindo também das pessoas de quem eles cuidam. E isto será, obviamente, uma missão a longo prazo, mas que já foi dado um grande pontapé de saída e que damos os parabéns à Merck por ter tomado esta iniciativa de tão bom grado.
Nélida, olhando para estes cuidados prestados aos cuidadores, conseguem enumerar-nos um ou dois, sem entrarmos muito no movimento e sem focarmos só no movimento, mas consegue dizer-nos, por exemplo, 2 ou 3 iniciativas que são feitas para cuidar de quem cuida dos outros? Está-se a referir ao movimento, em Ao consequência movimento, do sim, sim. movimento, é isso? Certo, Pronto, certo, em certo. consequência do movimento, eu acho que logo à partida toda esta dinâmica que foi criada com a criação do movimento, portanto, esta informação foi amplamente difundida nos meios de comunicação social. A própria Merck e o próprio movimento associou-se à Associação Nacional de Cuidadores Informais e esta apresentação do movimento foi feita precisamente no passado dia 5 de novembro, na Fundação Carlos Gulbenkian, ao abrigo do Encontro Nacional dos Cuidadores Informais. Eu acho que logo à partida isto deu aqui uma ideia generalizada para que as pessoas tenham este assunto como um assunto prioritário, porque todos os cuidadores, inequivocamente, aliás, porque estão a tratar de alguém, são digamos que é de alguma forma passar a mensagem de alerta que estas pessoas necessitam de ter cuidados e de ter uma atenção especial. Como o próprio Presidente da República disse, os cuidadores estão neste momento a atravessar sérias dificuldades, até por circunstância da própria pandemia, e não podem de forma nenhuma ser esquecidos. Além porque são também um grupo de risco, não é? E de grande vulnerabilidade, e salta logo aqui, por exemplo, à vista o facto dos cuidadores não serem integrados no plano de vacinação, por exemplo, é logo uma digamos, dos itens flagrantes, não é? E muitos deles continuam em sérios riscos de pobreza e até própria exclusão social. É por isso que é necessário, de alguma forma, e com este movimento também definir e identificar as grandes necessidades e as grandes dificuldades inerentes a toda esta situação dos cuidadores informais. Temos, obviamente, que também ter uma especial atenção no conhecimento de algumas situações anómalas, nomeadamente no acesso à saúde, no próprio acompanhamento de alguns doentes que dependem de terceiros, por exemplo, nos próprios serviços de urgência. Então, nós temos assistido praticamente diariamente a situações de verdadeiros atropelos e com a desculpa de que a pandemia, que não pode ser desculpa, e que terá que ser feito realmente aqui digamos, este exacerbar de situações para, de alguma forma, definirmos tudo o que possa melhorar a qualidade de vida do cuidador. A pandemia veio servir para atrasar muitas coisas e veio servir às vezes de desculpa para outras tantas. Alexandre Silva, olhando para a sociedade, eu sei que está a acompanhar o Congresso da Sociedade, que se realiza ainda amanhã, mas olhando, resgatando um bocadinho para a nossa conversa, olhando para a sociedade, para o papel que a sociedade tem naturalmente na vida dos doentes de esclerose múltipla, que decidam associar-se a ela e todos os cuidadores também. O que é que nos pode dizer desta importância dos cuidadores informais? Olá, muito boa tarde a todas e a todos que nos estão a ouvir. Os cuidadores informais, no caso da esclerose múltipla, são omnipresentes, não é? São os nossos companheiros e as nossas companheiras, e a nossa família. Tipicamente são quem nos acompanha neste longo percurso da esclerose múltipla. Para nós, o cuidador informal foi uma esperança que nós achamos que poderia ajudar a modificar um bocadinho a qualidade de vida de muitos de nós. No entanto, aquilo que acabou por ficar legislado é extraordinariamente redutor. É um cantinho daquilo que são as nossas necessidades, ou seja, fazendo-lhe o paralelo para a escala EDSS, que é aquela escala que mede a nossa progressão na doença, não é? Aquela que mede a progressão na incapacidade e na instalação da incapacidade. Eu diria que o que se legislou está só a cautelar os últimos 50 metros, não é? Ou seja, está a cautelar quando nós chegamos a um grau de dependência e que ficamos acamados, não é?
E, portanto, esse não é exatamente o estatuto que nós queremos. Nós queremos um estatuto do cuidador que reconheça que o cuidador nos acompanha ao longo da vida e que, de acordo com a progressão da doença, de acordo com os agravamentos da doença, deve poder estar disponível para nos ajudar nessas alturas. E por isso nós somos muito críticos em relação àquilo que foi legislado. Estamos expectantes em relação aos projetos pilotos, sobretudo estamos expectantes que os projetos pilotos demonstrem a necessidade de alargar o estatuto de cuidador a cuidadores de pessoas não acamadas, portanto, de pessoas que se deslocam em cadeira de rodas, de pessoas que fazem, que se sentam, não é? Portanto, que se levantam e conseguem Pessoas que sentar. não estão limitadas a nível físico, que precisam é de ajuda para fazer o seu dia a dia, mas que precisam de ajuda. Exatamente, porque aquilo que foi legislado de facto é muito, muito, muito redutor. Eu diria que o iceberg está por baixo, não é? Ou seja, estamos só a cautelar que o topo do iceberg é contemplado, não é? Talvez tenha sido por causa de questões orçamentais, por questões que têm a ver com o pagamento das prestações aos cuidadores, mas muitas das vezes não é tanto essa questão do pagamento das prestações ao cuidador que é relevante. Também é relevante, mas não é tudo. E, portanto, eu acho que valia a pena olharmos ou revisitarmos o Estatuto de Cuidador, devíamos conhecer muito bem como é que estão a correr os projetos piloto e depois devíamos ter a humildade de reconhecer que, de facto, apertámos demasiado o gargalo e vamos ter que o alargar e vamos ter que permitir que outros também sejam considerados. E vamos aproveitar já esta deixa. Susana Uma Viana, situação vamos que aproveitar. acontece pontualmente na vida das pessoas. Vamos aproveitar esta deixa do Alexandre Silva, que está aqui com algumas dificuldades de ligação, mas que ouvimos perfeitamente. Susana Viana, devolvo-lhe estas questões, esta necessidade de melhoria, este papel ainda que importante do Estatuto do Cuidador, mas ainda assim redutor. Porquê é que foi feito assim? O que é que falta fazer? O que é que ainda podem fazer? Bom, na verdade, e se calhar começar por cumprimentar todos que ainda não o fiz, mas na verdade eu acho que é importante nós pensarmos que estamos, como dizia a Nélida, no princípio do caminho, não é? Isto foi um arranque, nós estamos em fase de projetos piloto, os projetos piloto servem exatamente para se avaliar da operacionalidade da medida e se conseguir ajustar a medida na medida em que ela sirva melhor aos seus destinatários. Temos todos a percepção também de que realmente as condições de acesso à medida são apertadas. São apertadas porque os requisitos que a medida exige para haver um reconhecimento do estatuto, nomeadamente ao nível da pessoa que é cuidada, são elevados. Como dizia o Alexandre, a pessoa precisa de estar com um grau de dependência muito, muito elevado para que o cuidador veja o seu estatuto reconhecido. Há pouco, quando ouvíamos a Nélida dizia, e bem, que qualquer pessoa pode ser cuidador. Normalmente, este ato de cuidar nasce de um afeto que se sente, não é? E nós sentimos Por isso afeto... Por isso é que normalmente são os familiares a cuidar. Exatamente. Mas o afeto não se restringe a laços de família. Sem dúvida. E às vezes até ao contrário. Exatamente, e não garante, e a família não garante afeto. Exatamente. E todos nós temos pessoas que marcaram a nossa vida que não são dos nossos laços familiares. E que tenho a certeza que se estivessem numa posição de precisar de nós assumiríamos esse cuidado. A lei também fecha aqui o acesso às pessoas que têm um laço de parentesco. Não é? Portanto, para além da questão da pessoa cuidada ter uma dependência severa, deixem passar o termo assim, por favor, tem que haver uma relação de parentesco ou de afinidade
entre o cuidador e a pessoa cuidada. Portanto, se fizermos o tal paralelismo para alguém que foi muito importante para mim e que está agora numa situação de dependência, mas com a qual eu não tenho este vínculo, portanto, não é minha tia, não é minha mãe, não é meu irmão, não é o filho do meu marido, por exemplo, não é? Eu não posso, perante a lei, ser reconhecida como cuidador. E, portanto, há toda aqui uma série de medidas de apoio que vêm associadas ao estatuto, das quais eu não vou poder usufruir. Eu acho que é muito importante sublinharmos uma outra questão no que respeita ao estatuto e à maneira como ele existe neste momento, e pegando um bocadinho nas palavras do Alexandre há pouco, é evidente que o subsídio é uma questão importante, até porque a esmagadora maioria dos nossos cuidadores é cuidador a tempo inteiro, portanto não tem uma atividade profissional. Este ato de cuidar é tão absorvente que as pessoas não ficam com disponibilidade para ter uma atividade profissional, para prolongarem os seus estudos, etc. Portanto, sem descurar a importância do subsídio que está associado ao reconhecimento do estatuto, eu acho que é fundamental evidenciarmos aqui aquilo que a lei chamou o plano individual. E este plano específico é o plano que vai ser definido com o cuidador, com a pessoa ou pessoas cuidadas e com os profissionais de referência que estão associados caso a caso a cada cuidador. E este plano serve exatamente para identificar quais são as medidas, quais são os recursos que podem ser acionados e que podem ser alocados para ajudar este cuidador no seu ato de cuidar, para ajudar em termos da qualidade do apoio que é prestado. Nós costumamos dizer, e gostamos muito de falar no bom trato. E é isso que se pretende promover. Claro. É o equilíbrio de quem cuida, não é? É o cuidar de quem cuida, até porque, na verdade, se eu que sou cuidador não estou bem, não vou conseguir cuidar bem. Mas é também esta questão de garantir que a pessoa consegue ter acesso a serviços e a apoios que ficam elencados nesse plano, que é, como digo, específico. Nós falamos normalmente numa lógica de alfaiate. Não é? Este plano é traçado caso a caso para corresponder na medida mais pormenorizada possível à situação em concreto daquele cuidador e daquela pessoa cuidada. É o feito à medida. É. Exatamente. Susana, deixe-me introduzir este estudo que foi feito recentemente, um estudo de outubro de 2020, portanto tem ainda nem 2 meses, pelo movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, que é sobre a percepção dos portugueses sobre cuidadores informais. E de facto há aqui dados muito, muito interessantes com os quais eu penso que a generalidade da população nos quais eu penso que a generalidade da população se reflete. Portanto, 52% das pessoas que responderam admitem que conhecem alguém que é cuidador informal, porque esta é de facto uma realidade que nos toca a todos, ou conhecemos, ou fomos, ou somos cuidadores informais. E aqueles que se assumem cuidadores a tempo inteiro são 78,5%. 44,5% são familiares, há um número à volta dos 26,5% que são amigos, 14% são as pessoas que se assumiram elas próprias como cuidadoras, e depois temos o apoio em tempo parcial, que é 36,5% das pessoas inquiridas, o apoio psicológico, que é profundamente importante e ainda para mais nesta altura em que estamos todos tão limitados de tudo e muito mais ainda dos carinhos, desse cuidado, o afeto de que a Susana falava ainda agora, o apoio financeiro, que também existe, que naturalmente também terá que existir, mas o apoio, que é a esmagadora maioria, metade das pessoas inquiridas responde desta forma, metade das pessoas dá apoio ao doente nas tarefas diárias. Quer dizer exatamente isso, que fazem parte da vida destes doentes que precisam de ser cuidados. Portanto, não conseguimos dissociar duas vidas. Há aqui sempre só uma. Há aqui Nélida. sempre uma conjugação Susana, muito grande. começamos por si.
Estava a dizer, há aqui sempre uma conjugação muito grande das rotinas das pessoas, das vidas das pessoas, e para que este cuidar, aliás, nós temos vários exemplos de pessoas que são cuidadores de mais do que uma pessoa cuidada, que é outra dimensão importantíssima. Eu não quis aqui especificar os números todos, mas de facto depois há mais esses números concretos, exatamente. Ainda que quem tem procurado o reconhecimento do seu estatuto tenham sido essencialmente pessoas, são na esmagadora maioria dos casos, a relação de um para um, portanto, uma pessoa cuidada a um cuidador. Mas temos alguns exemplos e parafraseando a Patrícia, todos nós conhecemos alguém que cuida de mais do que uma pessoa, ainda que em dimensões diferentes. E lá está, vou buscar outra vez a importância do tal plano específico e individual, exatamente para garantir que estes apoios são feitos à medida do necessário para cada uma das situações. Eu julgo que foi muito pertinente a questão em termos da legislação de ter aqui profissionais de referência para cada caso, não só do lado da saúde, mas também da segurança social, porque é exatamente desta conjugação de serviços, estes dois serviços vão ter sempre que estar envolvidos, sem prejuízo de se poder alocar outros serviços da comunidade. Um exemplo muito pragmático pode ser, por exemplo, uma autarquia que ajude na realização de uma pequena obra em casa que facilita a imensa prestação de cuidados. E há disponibilidade por parte da Segurança Social para ajudar, se houver exatamente essa requisição, se houver esse pedido? Há toda a disponibilidade, Esta medida do cuidador informal é, como nós costumamos dizer, uma medida muito transversal dentro da Segurança Social, porque vai ativar uma série de áreas dentro da Segurança Social. Desde logo a ação social, que é de onde saem estes profissionais de referência que são alocados caso a caso a cada cuidador informal, como a área, ainda há pouco ouvíamos o Sr. Presidente da República falar da questão das carreiras contributivas, que a lei também prevê equivalências em alguns casos, a questão do acesso ao seguro social voluntário é outra dimensão importantíssima da lei, porque garante alguma proteção social a esta pessoa, que é o cuidador. Como dizíamos há pouco, na esmagadora maioria dos casos, o cuidador não tem uma atividade profissional. E, portanto, pode não estar abrangido por nenhum regime específico em termos de proteção social. De contribuição. Portanto, é fundamental garantir aqui alguma proteção em termos de proteção social, não só no momento, mas também que numa situação futura. A lei prevê também uma questão que a nós é muito cara, que tem a ver com o apoio no momento em que cessa a prestação de cuidados, no apoio à reintegração na atividade profissional. Sabemos, até mesmo em termos internacionais, que muitas vezes este ato de cuidar é um ato que se prolonga durante anos. E se estamos a falar de cuidadores principais, cuidadores que têm uma dedicação permanente à pessoa cuidada, estamos a falar de pessoas que não estão integradas no mercado de trabalho. Portanto, este ciclo de reentrada no mercado de trabalho tem que ser apoiado de maneira diferente. Exatamente. Nélida, o que é que nos pode dizer sobre isto também, sendo que a realidade madeirense também é um bocadinho diferente, não é? Sem dúvida. Eu, antes de falar na realidade madeirense, que costumo dizer que é realmente um bom exemplo, aliás, não é à toa que perceberam pelo meu sotaque que eu sou madeirense, mas antes de mais, fazendo parte da Associação Nacional de Cuidadores Informais, defendo a legislação aprovada a nível nacional. E relativamente a tudo o que tem sido dito aqui, eu gostava só de tocar aqui realmente algumas notas, sobretudo sobre a importância dos cuidadores informais e atendendo às pessoas com esclerose múltipla, não é? Saber, de alguma forma, dar importância que estas tarefas
podem ser muito simples, mas também podem ser muito complexas, desde a própria higiene pessoal, o próprio acompanhamento em termos dos surtos que vão surgindo e que vão se caracterizando ou não por uma progressão, e é realmente em termos não só de frequência, como da duração, dependendo do grau de dependência de quem é cuidado, é fundamental aqui o apoio da pessoa que acompanha e apoia um doente com esclerose múltipla. Sabemos que todos os cuidadores encontram inúmeros desafios, muitos deles, não só a nível físico como emocional, e isto acaba por ser de vital importância para o bem-estar e a qualidade de vida de um doente ou de uma pessoa com esclerose múltipla. Sabemos também que, apesar da atual legislação que foi publicada, portanto a Lei 100 de 2019, foi escassa, há muita coisa que ficou omissa, sem dúvida, e apesar de tudo, estamos numa fase de avaliação, ainda até das próprias medidas que foram legisladas, não só pela criação dos projetos piloto, que levanto já aqui, gostaria que a Susana nos respondesse neste momento como é que estão a decorrer nos 30, porque nós todos os dias recebemos reclamações e queixas de pessoas que vivem em conselhos piloto e que pura e simplesmente lhes vem negado até o próprio reconhecimento. Eu volto a referir que apesar de todas as dificuldades que os cuidadores enfermais vivem, muitos deles nem é tanto pelo apoio pecuniário, que é importante, sem dúvida, mas são todas as outras medidas de proteção que são importantíssimas para a qualidade de vida destas pessoas. Foi dado, sem dúvida nenhuma, um pequeno passo com a aprovação da lei, e não podemos esquecer que realmente nós passamos muitos anos sem ter este papel reconhecido. Foi realmente um passo, mas é necessário fazer muito mais no sentido de tornar o ato de cuidar de alguém que seja um papel devidamente reconhecido e que esteja feito com alguma dignidade. Infelizmente, quando a publicação da criação do Estatuto, muitas coisas realmente ficaram sem ser consideradas, e sobretudo a questão dos cuidadores não familiares, como por exemplo a questão que não estão previstas qualquer tipo de apoio aos cuidadores enfermais não principais, nomeadamente relativamente à questão da proteção laboral. É ainda também omisso a questão dos anos que todos os cuidadores passam a cuidar de alguém, e cuidadores que colocam muitas vezes as suas vidas em suspenso, e depois, porque muitas vezes colocam a pessoa de quem cuidam como sendo o centro da atenção e colocam todas as suas necessidades de parte. Portanto, há aqui muita coisa que está omissa, tem que ser vista, e há aqui um dado que foi também lançado recentemente pela Eurocarers, precisamente em outubro, que nós neste momento falamos em cerca de 1.400.000 cuidadores enfermais em Portugal. Há um estudo que falava nos 800.000, havia pessoas que já achavam esse número um pouco acima do que seria expectável, mas a verdade é que com a pandemia este problema ainda veio exacerbar o número de cuidadores. Porquê? Por falta de respostas sociais, os CAUs fecharam, os centros de dia fecharam, uma série de respostas que existiam para as pessoas deixaram de existir, e estas pessoas tiveram que voltar para casa e ter alguém de quem cuidar. Portanto, neste momento, e segundo os últimos números apontados, estamos a falar de cerca de 14% da população portuguesa. Naturalmente, nem todos o são a tempo inteiro, mas há aqui realmente coisas que têm que ser impertrivelmente melhoradas. Sobretudo, se compararmos, e eu aqui falo sim no exemplo da Madeira, porque nós temos um estatuto próprio, tal como a região autónoma dos Açores também o tem, mas, por exemplo, na região autónoma da Madeira, o nosso estatuto, a nossa legislação, não faz diferenciação entre cuidador familiar ou não, justamente porque temos noção da realidade portuguesa, e é isso que nós temos que também, de alguma forma, apontar como resultado, esperemos nós, com esta questão dos projetos das cidades em que estão a decorrer os projetos piloto, que é ainda muito pouca informação temos neste momento, sabemos que muito poucas pessoas estão a oferir, é certo, e vamos aguardar com alguma serenidade a ver depois, no próximo ano, como é que realmente poderemos efetivar, e a partir do momento em que todas estas problemáticas sejam devidamente definidas e levantadas, e as carências que são necessárias, sem dúvida nenhuma, porque realmente não podemos esquecer que os cuidadores
cuidadores continuam a sofrer diariamente todo o tipo de exclusão, não só social, mas também têm muitos danos até na sua própria saúde, relativamente à população em geral. E a falta de medida de apoios, sobretudo na falta de recursos e de respostas, vai de alguma forma também exacerbar todas estas problemáticas. É por isso que é impreterível a implementação de todas estas medidas de apoio e proteger os cuidadores informais e as pessoas também que estão dependentes a ser cargos. Obviamente que sabemos que este papel também recai maioritariamente nas mulheres, é um facto, e a pandemia também veio evidenciar esta prestação de cuidados, sobretudo nas mulheres, e mais uma vez reforço a importância da ausência de legislação laboral e para a prestação de cuidados, e é necessário e inequívoco, tal como a Susana já o disse há pouco, esta necessária articulação entre a área da saúde e o setor social. Portanto, atendendo também que será necessário uma desburocratização dos procedimentos do próprio acesso ao próprio estatuto, porque é muito complicado e as pessoas praticamente são pedidos, embora já tivessem sido tomadas algumas medidas, que entretanto, isto conforme no decorrer da pandemia, algumas medidas vão sendo devidamente ajustadas, mas há realmente aqui casos flagrantes e que a legislação tem de ser melhorada, e aproveitando os bons exemplos, como é, por exemplo, o caso da Madeira, que não faz esta diferenciação, porque realmente nós temos, e não esquecendo que nós temos muitos idosos a cuidar de idosos, temos pessoas com Nélida, era patologias a exatamente essa a cuidar de questão, outros. desculpe interrompê-la, era exatamente essa questão, quando há pouco referenciou que com esta situação da Covid as pessoas foram para casa e tiveram que se adaptar às circunstâncias, não é? Porque estamos todos nessa realidade, mas a verdade é que uns estão numa realidade um bocadinho mais complicada do que outros, mas indo para casa e havendo esta realidade mais limitada, o facto de haver agora, se calhar, e perdoe-me se vou usar a expressão errada, uns cuidadores forçados, essa questão, como estava a dizer, de idosos a cuidar de idosos, é isso que está a acontecer? E com a pandemia eu não tenho a menor dúvida, porque o que aconteceu realmente, este aumento drástico do número de cuidadores, que praticamente, pronto, passamos de 800 mil a 1 milhão e 400, não é? É justamente justificado por esta falta de respostas sociais, portanto, e houve muitos cuidadores que foram forçados a o ser. Obviamente, e fala-se também, por exemplo, nas altas problemáticas, e eu penso que se de alguma forma fossem incentivados as pessoas, os familiares, os amigos, as pessoas, para que estas pessoas pudessem estar no seu domicílio a ser de alguma forma cuidadas com maior Exato. dignidade, certamente não haveria este aumento também das próprias situações em que as pessoas estão hospitalizadas porque não têm outra forma de o ser. Agora, há também um facto que realmente, e isto tem que ser obrigatoriamente revisto, porque nós já passamos por um confinamento, estamos a passar por situações de altos e baixos, não sabemos como é que será o futuro, mas há muitas pessoas que tiveram que deixar os seus empregos para prestar cuidados às pessoas de quem cuidam. E recordo-me, por exemplo, durante a primeira fase do confinamento, o estado de emergência, foram criadas medidas, por exemplo, de apoio aos pais de crianças até os 12 anos, para poder acompanhar, e porque não foram também criadas condições para que aqueles que tivessem a prestar cuidados no domicílio às suas pessoas de quem cuidam, porque que não tiveram também direito a este tipo de reconhecimento e de alguma forma de apoio. A única coisa que puderam fazer foi ter o direito à marcação de férias, o próprio estado de emergência ultrapassou 45 dias, ou foram 45 dias, portanto, houve pessoas que ultrapassaram o período de férias, e houve outras que tiveram que efetivamente deixar os seus empregos porque estão neste momento a cuidar dos seus familiares, por justamente não haver esta resposta que inequivocamente teria que ser dada pelo Estado Social em que Pelo vivemos. Estado Social, exatamente. Alexandre, não sei se nos está a ouvir, mas em relação aos doentes portadores de esclerose múltipla, há também esta realidade dos cuidadores forçados, entre aspas, naturalmente, desta questão de com a Covid, numa situação de confinamento, estas pessoas que se viram forçadas a cuidar de outras ou que se viram sem alternativa de receber apoios de outras pessoas?
Olá, claro que sim. Isto é uma problemática transversal a todas as situações de incapacidade, não é? Portanto, nós não ficaríamos isentos desse tipo de problemática. A Covid veio tornar tudo aquilo que era difícil muito mais difícil. Nós, em termos de associação, procurámos continuar a dar o apoio que dávamos no domicílio das pessoas. Tivemos que parar a nossa intervenção de CAU por instruções da Segurança Social. Já retomamos, temos-la a funcionar agora com todas as precauções, não é? Mas o que é um facto é que esta pandemia tornou a tarefa do cuidador muito mais delicada. Ela já era difícil e agora tornou-se absolutamente uma tarefa de equilibrismo, não é? Porque muitos dos nossos cuidadores naturalmente têm os seus empregos, têm as suas ocupações E tem se não casos de têm estas cuidadores que tiveram respostas, que desistir dessa vida para ajudar outras pessoas? na generalidade dos casos da esclerose múltipla é isso que acontece quando o EDSS aumenta muito rapidamente, ou seja, Sim, quando mas temos nesta situação agora de pandemia, houve mais casos desses? que tenham sido reportados, houve uma meia dúzia, não é? Alguns, Mas claro. eu não posso considerar que essa meia dúzia seja a realidade, porque há muitos que não são reportados, não é? Portanto, eu presumo que a juntar a essa meia dúzia tenham havido umas dezenas, não é? E, e isso, de facto, tem uma implicação forte na nossa qualidade de vida e, mais uma vez, toda esta problemática do cuidar é uma problemática que não se pode só resumir às questões financeiras. Tem que se olhar para ela de uma forma integral, de uma forma holística, porque esta relação pessoa cuidada e cuidador é uma relação que tem muitas dimensões e não podemos só olhar para a parte financeira. Uhum. Alexandre, o mote deste congresso que neste momento está a acontecer por parte da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla é mover a montanha, não é? Portanto, toda esta metáfora que faz muito sentido puxar neste momento e invocar neste momento. No âmbito dos cuidadores informais, o que é que ainda falta fazer para que essa montanha se mova um bocadinho ou se mova o suficiente? Bom, aquilo que eu disse ainda há bocadinho, torno a repetir. É Certo. necessário avaliar o projeto piloto que está em funcionamento. É necessário depois ter a humildade de perceber que foi demasiado limitativo a abrangência dos cuidadores e depois há toda uma questão de iniciativas que têm que ser feitas, porque um cuidador é um amador e em muitos casos ele vai se tornando profissional quase, não é? À sua conta, sem ter grandes apoios, sem ter Aprende qualquer sozinho, às acesso vezes a até sem ter formação. o preceito, sem saber É exatamente como é que se faz tudo, é não um é? percurso, infelizmente que é desacompanhado. E eu acho que esse percurso não devia ser desacompanhado. Devia haver um enquadramento e um entorno que permitisse cuidar do cuidador, ou seja, permitisse olhar também para o cuidador como objeto de intervenção que tem várias componentes, uma delas a formativa, mas também outra delas que é muito importante, que é a intervenção psicológica, que é a intervenção na área do emprego, enfim, há ali várias dimensões do cuidador que nós temos de facto que passar a abordar de uma forma mais direta e mais assertiva, não é? De resto, neste estudo que há pouco invoquei, os apoios, aquilo que as pessoas dizem sobre os apoios que o Estado deveria imperativamente assegurar, 77% são apoios financeiros, 60% apoio laboral, 48% apoio legal, que muitas vezes também falta, porque é preciso ser conhecedor de alguns aspectos destas matérias para poder exigir os seus direitos, e depois aquilo que nos dizia 52% de apoio psicológico, porque é muito fácil a pessoa ir abaixo. Alexandre.
Desculpa. Sim, senhora. Aquilo que nós temos, de facto, é muita gente a ir abaixo e muita gente a claudicar. E isso normalmente paga-se com ansiedade. E no caso da esclerose múltipla, a ansiedade é um precursor da depressão e da doença mental. Ou seja, de facto, nós temos muito ativos e temos que ser preventivos. Qualquer intervenção que nós façamos para não destabilizar a relação entre o cuidador e o cuidado, e a pessoa cuidada, é fundamental. E, portanto, também aí nós temos que ser capazes de atuar e atuar de uma forma muito, muito intensa. A SPEM lançou um projeto, uma iniciativa que mereceu um prémio o ano passado, nos 80 anos da Apifarma, que é exatamente cuidar de quem cuida. Ou seja, é um programa holístico, integrado, exatamente que procura dar resposta àquelas áreas que eu ainda há bocadinho referi. A área da formação, a área do emprego, a área da gestão da economia familiar, a área, naturalmente, também da psicologia e da saúde mental. Hoje temos uma representante da Segurança Social. O que é que gostaria de lhe dizer, Alexandre? Ou que mensagem é que gostaria, que pedido é que gostaria de lhe deixar? A mensagem principal é: trabalhe, se faz favor, com a saúde rápido. Ou seja, a Segurança Social e a saúde são irmãos gêmeos neste problema e estão completamente de costas voltadas. Para nós isso é absolutamente exasperante, que não trabalhem em conjunto. E, portanto, eu acho que têm que dar as mãos e têm que trabalhar em conjunto, porque os nossos problemas de saúde degeneram em problemas sociais. E muitas vezes também os nossos problemas sociais também degeneram em problemas de saúde. E, portanto, isto está tudo ligado. Isto está tudo ligado. Nélida. Minhas as palavras aqui ditas pelo Alexandre. Eu acho que realmente é impreterível que haja esta iniciativa, portanto, operacionalizar o mais rapidamente possível o decreto de lei. Tem que haver esta desburocratização dos procedimentos no próprio acesso. Deveríamos também, essencialmente, usar a pandemia, digamos, como aquela alavanca, no fundo, será o motor que faz com que haja uma maior rapidez na operacionalização das medidas, todas as medidas de apoio, não só o apoio pecuniário, mas sobretudo todas as outras medidas que nós queremos, e não pode ser de forma nenhuma, a pandemia não pode ser um pretexto para atrasar, por exemplo, os projetos piloto, que nós sabemos que em algumas cidades estão a funcionar e bem, noutras nem por isso, e acho que isto tem que ser visto de uma forma muito mais assertiva e profissional, sobretudo. Esta interação e necessária articulação entre a saúde e o setor social é imprescindível, e nós queremos também, de alguma forma, manter o alerta desta atenção integrada nos cuidados de todas as pessoas dependentes, não é? Quer sejam por doença crónica e, sobretudo, com os cuidadores informais. Quer no acesso aos cuidados de saúde, quer aos serviços e às respostas sociais que existam. Tem que haver também um alargamento até na resposta dos cuidados ao domicílio. Temos que ter uma especial atenção também na saúde mental, como já foi aqui referido, na própria reabilitação dos próprios doentes com esclerose múltipla, e tem que haver realmente um alargamento a nível nacional de todos os cuidados integrados e que faça com que esta realidade possa ser vista de uma forma muito mais presente a todas as pessoas que de alguma forma se veem limitadas a cuidar de alguém. O que eu acho é que eu entendo que a Segurança Social neste momento também não tenha muitas respostas para dar, mas parece-me que, e da forma como nós vemos isto a decorrer e a forma como a legislação está feita e pensada,
parece-me que isto está apenas para uma ínfima parte, e não é à toa que apenas 2.700 pessoas quiseram o seu reconhecimento, e destas apenas algumas centenas obtiveram efetivamente este apoio. Eu gostava de referir que neste momento qualquer cidadão a nível nacional pode efetivamente pedir o seu reconhecimento como cuidador informal, não necessita viver nos 30 conselhos piloto. Para ter acesso ao apoio pecuniário, aí sim terá que pertencer a estes conselhos onde estão a decorrer estes projetos piloto. Agora, perguntam e muito bem, que medidas é que, mesmo pedindo o reconhecimento, é que estas pessoas têm? Efetivamente não têm nada. O reconhecimento, o seu papel será-lhe entregue um cartão identificativo, eventualmente. Esperemos que, assim que os projetos pilotos estejam devidamente finalizados e que saia daqui uma melhor operacionalização de todo o estatuto, realmente todas as outras medidas de apoio sejam devidamente justificadas e que essas pessoas tenham, de alguma forma, também a sua qualidade de vida um pouco melhor. Há aqui muitas questões que se levantam. O que nós pedimos é que realmente as pessoas, independentemente de viverem ou não nos conselhos piloto, que façam o seu pedido, pelo menos para podermos ter uma ideia real das verdadeiras necessidades e de quantos cuidadores existem efetivamente em Portugal. Porque não há, baseamos em estudos e a verdade é que necessitamos de ir se calhar um pouco mais ao terreno e perceber as verdadeiras necessidades destas pessoas. Portanto, lançava aqui este desafio que acho que é comum. Exatamente. Susana, antes de lhe pedir esta mensagem final, vou deixá-la responder a todos estes apelos, concretamente esta questão dos projetos piloto, como é que está a correr, que dados é que tem e depois toda esta dinâmica e este desafio de interligar a saúde com o setor social, porque no fundo isto anda tudo ligado, não é? E tem que andar tudo ligado. E tem que andar tudo ligado, é isso mesmo, não faz sentido de outra maneira. Exatamente. Eu começava para voltarmos um bocadinho atrás, porque eu tenho que dizer ao Alexandre que ele está enganado. A saúde e a segurança social não estão zangadas e não estão de costas voltadas. Nós estamos a trabalhar com a saúde nestas questões do cuidador informal já há muitos meses. É verdade que o arranque dos projetos piloto sofreu bastante com a questão da pandemia. Nós tínhamos os profissionais da saúde muito envolvidos no combate à pandemia e houve mesmo um adiamento, houve mesmo uma decisão de adiar o início dos projetos piloto. Os projetos piloto arrancaram em junho. Portanto, já temos aqui alguns meses de trabalho no terreno. É verdade também que estamos a falar de 30 projetos piloto, sendo que cada projeto piloto corresponde à área de um concelho. Portanto, temos 30 concelhos piloto no continente, no que respeita à definição do Estatuto do Cuidador Informal, e estes 30 pilotos estão distribuídos pelos 18 distritos do país. Portanto, em cada distrito há pelo menos uma experiência. Há pelo menos uma e há um máximo de 3 experiências, com características muito diferentes em termos da população, da zona onde está implementado esse piloto. Nós tínhamos a nível nacional, e desculpem, deixem-me voltar atrás, portanto, os projetos piloto começaram a 1 de junho e nós a 1 de julho, portanto, no mês depois, tivemos a generalização ao território nacional. Como dizia a Anélida, esta diferença é abismal. A diferença das medidas de apoio associadas a um cuidador que vê o seu estatuto reconhecido no âmbito de um projeto piloto é substancialmente diferente de uma pessoa que não está no território piloto. E o que é que muda? Muda a questão, como dizíamos, do subsídio e muda a questão dos profissionais de referência e do estabelecimento do plano de intervenção específico. E, portanto, há aqui um conjunto de apoios que a lei prevê que não ficam disponíveis para quem não vive num piloto. O que é que fica disponível para quem não vive no piloto? Como dizia a Anélida, a questão do reconhecimento do estatuto. Ficam as duas medidas de conciliação, quer com a vida profissional, quer com a equiparação a regime de trabalhador-estudante, que também nos parece que é curto. Não é? Agora, na verdade, o legislador tinha aqui duas hipóteses. Ou passávamos um ano, que é aquilo que a lei prevê para a duração dos projetos piloto, só com estes 30 e o resto do território continental sem ter nada, ou tínhamos esta expressão reduzida
do estatuto fora dos pilotos. Nós, neste momento, temos a nível nacional aproximadamente 3.500 requerimentos entrados. Destes 3.500, 999 são nos territórios piloto. Falávamos também há pouco das questões dos indeferimentos nos piloto. A esmagadora maioria destes indeferimentos tem a ver exatamente com as questões que falávamos há pouco, das pessoas não terem os requisitos que a lei prevê em termos da pessoa cuidada. É alguém que está dependente, sim, mas não numa situação de dependência com aquele quadro que a lei prevê, que é, como dizíamos, pesado. Estamos a falar de pessoas que têm pelo menos um segundo grau de dependência, não é? Ou são beneficiárias de um subsídio de assistência à terceira pessoa. Quando a medida foi lançada, a Segurança Social teve uma iniciativa de divulgação da medida, para além das campanhas normais, de divulgação na internet e etc. Dirigiu cartas a todas as pessoas que tinham o complemento de dependência de segundo grau ou eram recebedores do subsídio de terceira pessoa, portanto, todas as pessoas que poderiam ser pessoas cuidadas, no sentido de lhes dizer a esta nova medida, se tem alguém a cuidar de si, essa pessoa pode vir requerer o estatuto, vai ter este e este benefício e este apoio. Agora, efetivamente, e sem querer encontrar desculpas no coronavírus, nós continuamos a ter uma situação pandémica muito complicada no nosso país. Em alguns, isto também varia de território para território, como sabem, também não tem a mesma expressão em todo o território. Ainda assim, a saúde também tem feito um esforço grande de se colocar em campo e de se organizar para conseguir começar a contactar e a estar com os cuidadores informais. Esta avaliação de necessidades de cada cuidador informal tem que ser uma avaliação conjunta, não é? Tem que ser o tal profissional de referência da saúde e o profissional de referência da segurança social, juntamente com o próprio, Claro. A fazer esta avaliação. Exatamente. Temos aqui também uma questão legal que tem dificultado o processo e que tem a ver com a proteção de dados e a facilidade com que podem ser movidos dados da Segurança Social, que é quem reconhece o estatuto, para depois para a saúde, para dizer quais são as pessoas que já têm o estatuto reconhecido, quais são as pessoas cuidadas, para a saúde conseguir intervir em todas estas situações. Esta questão legal é uma questão complexa e é uma questão que também não pode ser descurada, como compreendem. Gostaríamos Quando é que muito pode de já ser, ter... quando é que pode ser alterada, exatamente? Nós contamos que a muito, muito curto prazo esteja ultrapassada. E a muito curto prazo, para nós, aliás, tínhamos toda a esperança de já ter sido, inclusive... Muito curto prazo seria numa primeira fase até a final do ano. Portanto, pergunto-lhe, primeiro trimestre do próximo ano? Não, nós temos esperança que seja ainda este ano. Ainda este ano. Muito bem. Ainda este Muito ano. bem. Muito bem, muito bem. Susana, peço-lhe uma mensagem final para encerrarmos esta nossa conversa. Uma mensagem final. Eu acho que temos que acabar com uma mensagem de esperança. Independentemente daquilo que nós achamos do enquadramento legal que tem o Estatuto do Cuidador Informal, temos que pensar que estamos em fase de projetos piloto. É o momento ideal para conseguirmos ajustar a medida às necessidades reais da população portuguesa. E este é um papel de todos nós numa série de dimensões diferentes. É meu enquanto Segurança Social, que sou um dos executores principais da medida, mas não sou legislador. É dos nossos partidos políticos e da capacidade que têm de fazer mover leis e mudar leis. É da Associação Nacional de Cuidadores e de todos os outros representantes da sociedade civil. É das instituições de solidariedade social, que têm também um papel importante aqui no apoio ao cuidador e que eles próprios reivindicam, e bem. E é nosso papel individual enquanto cidadãos. Há pouco, enquanto estávamos em off, dizíamos que isto é uma questão muito transversal à sociedade, porque nos toca a todos enquanto indivíduos. Portanto, até como indivíduos, eu acho que cada um de nós tem que fazer o seu exercício de consciência
e fazer tudo o que está ao seu alcance para tornar a sociedade melhor, mais justa e com mais capacidade de responder às necessidades dessa própria sociedade. Sem dúvida, absolutamente de acordo. Nisto sei que estamos todos de acordo. Susana Viana, Nélida Aguiar e Alexandre Silva, agradeço a vossa disponibilidade para conversar connosco. Falámos sobre o Estatuto dos Cuidadores Informais, mais concretamente aqui o caso de esclerose múltipla. Foi uma conversa potenciada pela Merck e também pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que vai ser repetida amanhã de manhã neste congresso da SPEM que está a decorrer e vai ficar disponível também nas páginas de Facebook da Merck e da Saúde Online. É lá que pode colocar as suas dúvidas e pode rever esta nossa conversa. Muito obrigada a todos. Nesta última palavra, antes da despedida mesmo, agradecer aos cuidadores informais e também aos profissionais de saúde que nesta fase tão complicada da Covid-19 têm sido uns verdadeiros heróis. Muito boa tarde a todos e obrigada.